Olá, Regina Campos e demais espectadores do Pergunte ao Espaço do Evangelho. Hoje nós vamos tentar responder a sua pergunta. O Espiritismo é uma religião? Começamos dizendo que sim e que não. A nossa intenção, Regina, não é confundir. No entanto, temos que partir de um pressuposto anterior à sua pergunta. O que é que você entende por religião? Sim, minha cara, religião, quando usada, uma palavra simples como essa, tem muitos significados. E os seus empregos são mais diversos ainda. Porque então, ao definir o que significa religião, nós podemos continuar e talvez trazer alguma luz à sua pergunta. Nós vamos optar por uma versão que pode ser a primeira a te instigar a ir pesquisar. Religião não é alienação. Não é acreditar sem saber por que se acredita. Também não deveria ser sinônimo de obediência cega. Porque religião, para muitas pessoas, é uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual a esta divindade se deve respeito e obediência. Também pode ser um sistema de doutrinas, crenças, práticas, rituais próprias de um determinado grupo social, que foram estabelecidos segundo a concepção desta divindade e da relação desta divindade com o homem. Pode ser fé, pode ser culto. Também definem como observância cuidadosa e contrita, ou seja, apaixonada dos preceitos religiosos. É uma devoção, é uma piedade, é um fervor, portanto, um conjunto de princípios morais e éticos. E aqui é importante destacar: esta devoção apaixonada, aí tem um perigo, porque em todas as religiões onde existe esse fervor exagerado, ali surgem os fundamentalistas. Sim, em todas as crenças tem fundamentalistas. Cada um escolhe uma religião conforme o modo como esta pratica a fé, a sua crença. Depois, Regina, que você conseguir estabelecer qual é o seu conceito de religião, depois que nós todos conseguirmos definir para nós mesmos o que é religião, porque religião é religar. Religar com quem? Religar com Deus. Aí sim, nós podemos então provocar um pouquinho mais e dizer que não interessa qual a sua religião, mas sim a sua religiosidade. Por quê? Porque religiosidade é aquilo que você vive contigo mesma, contigo mesmo. Independe de você seguir uma religião. Eu estou afirmando que ninguém precisa seguir uma religião para ter religiosidade. Ninguém é dono de algo que é teu. Somente você pode fazer esse processo, porque ele se dá intimamente em seu interior. Aí podemos começar uma resposta, porque como modo de viver a tua crença, Espiritismo pode ser um caminho para a tua religiosidade, pois mexe no modo como vemos a vida, como vemos a moral. Lembrando ainda mais que Espiritismo nada mais é do que cristianismo redivivo, ou seja, renovado, atualizado, continuado. Portanto, não seria religião, porque não deveria ter dogmas, rituais ou cultos,
pois é um modo de viver. Por isso costumamos dizer que é um modo de viver esse cristianismo. Digo cuidadosamente, mas afirmo bem sério isso, não deveria ter rituais, cultos, dogmas, porque alguns seguidores ainda não saíram de suas crenças antigas e continuam implantando nos encontros espíritas rituais que nada têm a ver com a prática da doutrina espírita. Sim, a doutrina espírita tem seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e moral. E é neste aspecto moral que podem confundir com o jeito comum da prática de uma religião. O Espírito da Verdade, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 desse capítulo, o Cristo Consolador, diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Que conselho, não? Sabe, Regina e todos os demais espectadores, temos a teimosia em aceitar tudo sem questionar. Precisamos nos perguntar mais, estudar, pesquisar. Que bom que você fez essa pergunta. Ela me fez estudar novamente. Nos faz querer aprender mais. Ninguém é detentor da verdade do Cristo. Ela é para nos libertar de nós mesmos, de nossas imperfeições e de tudo que ignoramos por deixar que os outros nos digam como é. Também na codificação, no mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no finalzinho do item 7 do capítulo 19, A Fé que Transporta a Montanha, o seguinte: porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vejamos, aqui os espíritos destacam a importância da fé raciocinada, pois é melhor rejeitar 10 verdades que uma só mentira. Ah, olhem só que detalhe importante. Doutrina dos espíritos, quer dizer, trazidas por eles, nos ofertadas como o Cristo Consolador. Portanto, traz verdades ditas pelo próprio Cristo. A doutrina nunca sofre alterações que não sejam avanços, progressos, ciência, conhecimento. No entanto, o movimento espírita, ou seja, o lugar da prática dessas verdades, portanto, a parte religiosa, é que sofre influências humanas. E aí, meus caros, muitos erros podem acontecer. No entanto, nós temos um código moral incapaz de sofrer essas influências. O Sermão da Montanha é o resumo de toda a moral do Cristo, de toda a moral que ele nos ofertou em nome de Deus. Porque felizes seremos, sim, quando seguirmos este código. Não são bem-aventuranças, felizes. Isso sim é religião, isso sim é fé, isso sim é prática do amor. Esperamos ter respondido e não confundido você, Regina, e demais, mas que pelo menos nós possamos pensar, nos questionar. Gratidão por nos enviar esta pergunta.